Olá, eu sou Veranice, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa criança interior. A gente ouve falar isso o tempo todo, que a gente tem uma criança interior, que a gente precisa acolher essa criança interior, e muitas vezes a gente não faz ideia de como que faz isso, tá? Uma coisa que eu fiz comigo e que deu muito certo. Eu me imaginei adulta, sentada num banco, tá? E imaginei uma Vera pequena lá, de 4, 5 anos, correndo por ali. Então eu criei o que eu queria, eu criei uma água, eu criei uma pracinha, aquele plano que eu queria ali, eu criei ele, tá? E deixei aquela Vera pequena correndo. Fiquei observando ela um pouquinho, até o momento em que eu chamei essa Vera e coloquei ela no meu colo. Quando eu coloquei ela no meu colo, eu olhei nos olhos dela e tentei sentir como aquela menina se sentia. Eu comecei a ver as vezes que eu me olhava no espelho e eu olhava todos os meus defeitos. Às vezes que eu me olhava e me achava gorda. Às vezes que eu me olhava e não via a beleza que eu tinha. E aí naquele dia eu percebi que toda vez que eu me critico, toda vez que eu não vejo a minha beleza, tá? Então, toda vez que eu foco nos meus defeitos, eu automaticamente estou machucando aquela criança lá. Então, eu tô falando para aquela Verinha lá, olha só, tu tá gorda. Aí no outro dia eu digo, nossa, tua pele não tá boa. Ah, mas olha como tá teus olhos, olha quanta ruga. E vou ali, falando. Se vocês pegarem essa criança, tá? Um adulto sempre falando aquilo ali. Como que vocês acham que essa criança vai se sentir? Vai se fechando, vai murchando, tá? Então, naquele dia, quando eu abracei aquela Verinha lá, eu prometi para ela que nunca mais nenhuma pessoa ia machucar ela, mas principalmente que nunca mais eu ia machucar ela. Que dali para frente eu ia cuidar dela. Dali para frente eu ia dar comida para ela, eu ia levá-la para passear, eu ia levá-la para brincar, eu ia comprar algo para ela quando ela tivesse vontade, eu compraria uma roupa. Dali para frente eu comecei a proteger 100% aquela menina. Então eu ensinei para aquela menina lá que se algum dia ela não tivesse vontade de jantar com determinadas pessoas, ela agradeceria e ela não iria. Eu ensinei que se algum dia ela tiver vontade de dormir 1 hora a mais do que é o normal dela, não teria problema nenhum, ela poderia dormir. Quando eu acolhi aquela Vera pequena, tá? E eu vou dizer assim, eu chorei muito, porque eu vi o quanto eu machucava ela. Então a gente teve vários vídeos aqui falando do ser magnífico que a gente é. E tenho certeza, tá? Que alguns anos atrás, com certeza eu não me via dessa forma. Eu me via como uma vítima, eu me via como uma pessoa que estava aqui caminhando sem ter um rumo, eu me via como alguém que tinha muitos defeitos, eu me via de todas as formas possíveis, principalmente as formas ruins, tá? Quando eu aprendi a cuidar daquela Vera, então tava com ela ali no colo, fiz as minhas promessas para ela e aí eu fui diminuindo ela. Fui diminuindo até colocá-la aqui no meu coração. E eu prometi para ela que nunca mais ela seria machucada por ninguém. Então hoje, quando alguém me fala algo, eu sempre vou escutar com todo respeito. Mas se aquilo ali é só para me tirar da minha rota da vida, da minha
da minha alegria, da minha vontade de seguir em frente, eu não dou ouvidos. Eu só digo para ela, ó, não leve em consideração que essa pessoa não faz ideia do que tá falando, tá? Então desconsidere isso aí. Mas antes não, antes eu me apegava. Então, hoje eu protejo 100% essa Vera. Eu cuido dela muito. Eu dou para ela o melhor travesseiro, eu dou a casa mais cheirosa, tudo aquilo que eu quero que aquela criança tenha, eu faço. E aí tem uma outra coisa que é muito legal de fazer, além dessa técnica de vocês se imaginarem adultos, imaginarem uma miniatura de vocês lá de 4, 5 anos, olharem para ela, chamarem ela, pedirem desculpas pelas vezes que vocês ofenderam, que vocês falaram palavras duras. Às vezes a gente tenta enfiar uma calça, né, e não entra e a gente fica ali brigando. Então, para que isso? Não tem sentido isso. Então, amem essa criança interior de vocês. E aí, eu aprendi uma outra coisa que eu testei comigo e que eu achei bem interessante, tá? Quando eu era nova, eu tinha uma dificuldade enorme em aprender a ler. Então, para mim era muito difícil. Eu sou de origem alemã, então a gente falava somente o alemão. Aí tu vai para uma escola onde tu tem que aprender a ler, a escrever. E aí era em português. E para mim não entrava na minha mente. Eu lembro da minha irmã tentando me ensinar e era um caos. Um dia ela leu toda uma história, eu decorei a história, só que eu mudei de montanha para morro. E aí ela viu que eu estava, na verdade, repetindo algo. Então eu não conseguia compreender as coisas. E eu me achava muito burra. E por muito tempo, como adulta, eu me via dessa forma, assim. Como se eu não tivesse a capacidade de entender. E aí um dia eu coloquei um fone no meu ouvido com uma música e eu pensei, eu vou procurar ver na minha memória, deixar vir tudo que tiver por aí. E uma das minhas memórias que veio foi eu parada, a gente tinha umas vacas, então tinha uma estrebaria e um galpãozinho. E eu tinha giz, então eu escrevia as vogais e as consoantes embaixo, e eu parada ali olhando aquilo ali sem entender nada. E aí eu lembro da prof anotar tudo aquilo ali e para mim não fazia sentido nenhum. E aí quando eu voltei naquela cena, eu me abaixei, me aproximei daquela Vera lá, e aí o sentimento daquela Vera era de muita burrice. E aí eu conversei com ela. A Vera de hoje, do futuro, foi lá conversar com aquela Vera lá. E aí eu expliquei para ela, olha, um dia tu vai casar, tu vai ter filhos, vai ter tua casa, tu vai dirigir, tu vai ter um carro. Um dia tu vai ter pessoas que vão pagar para conversar contigo. E eu percebi aquela Vera pequena lá rindo como, jura? Ela não acreditava no potencial mesmo. E aí eu conversei com ela e pedi para que ela viesse embora e viesse morar comigo. E eu lembro de reunir todas aquelas Veras, tá? Então, teve uma Vera que ficou parada na estrada observando quando as minhas irmãs viriam do trabalho. Então, era no interior, tinha vários morros, né? Então, quando chegava lá em cima, no topo de um, eu conseguia ver daqui, né? E teve uma que ficava parada lá. Eu fui até lá e eu falei, por que tu tá aqui? E aí ela me passava essa informação. Ah, tô esperando. Então, muitas vezes na minha vida, eu me pegava esperando algo. Como muitas vezes eu me achava que eu não tinha capacidade de entender aquilo que era falado para mim ou ensinado. E aí eu recolhi aquela, recolhi outra. Eu recolhi umas 15, tá? E levei todas elas pro pátio da casa da minha mãe.
E aí lá, eu olhando para cada uma com uma idade, cada uma com uma dúvida, eu fui falando com elas sobre o quanto elas eram especiais, sobre o quanto elas iam se tornar fortes, sobre o quanto elas iam fazer coisas incríveis. E eu fui conversando, e conforme eu ia falando, levantando aquelas meninas, tá? Que era eu sentia que elas vinham vindo, elas vinham acoplando em mim. Então, é uma coisa muito bacana de fazer, porque veio várias Veras que eu nem sabia que estavam paradas ou em dúvida sobre algo. Então, tinha aquela que ficou sentindo solidão, tinha que ficava parada, que não se sentia merecedora, tinha a que se achava burra. Então, todas, a que tinha muito medo, estavam todas ali. E eu acolhi todas elas falando sobre o futuro da pessoa que elas se tornaram. Então, cada um de vocês, com certeza, já teve muitas experiências, já se ergueu muitas vezes. Sabe aquele dia que a gente tá caído, péssimo, mas tu vai lá, desce da cama e te ergue mais uma vez? Aquele dia ali tu pode ter certeza que tu pegou todas as tuas forças e tu mostrou o quanto guerreira tu é ou guerreiro. Então, essa técnica de acolher a criança interior e depois a gente ir se buscar, mesmo que vocês vão me dizer assim, Vera, mas eu não lembro, não importa, põe um fone, faz uma oração ou tenha um pensamento bom e deixam vir, deixa a mente de vocês vagar, deixa a mente procurar, porque tá tudo aqui. A gente tem todas as nossas memórias aqui, então a gente tem os nossos traumas e as memórias. E aí quando a gente acolhe aquilo ali, eu posso garantir assim que eu me tornei muito mais forte, muito mais livre depois disso. Eu espero que consigam, tá? A gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto um dia, tá? Que ele é um pouco mais profundo, mas isso é uma mudança de memória, tá? Então, ao invés da gente ir lá pedir para um terapeuta fazer isso com a gente, né? A gente tem que tentar, pelo menos, fazer em casa isso. Colocando um fone, preparando o ambiente e assim, ir lá acolher. E a partir de hoje, cuidem dessa criança que vocês têm aí. Amem ela demais, protejam, não obriguem ela a fazer coisas que ela não tem vontade. Só dessa mudança a gente já eleva a nossa vibração, a gente já fica feliz, a gente já não dá mais a nossa vida para o outro. Então, eu espero que essa busca de memórias, tá? Que ela possa ser tão boa para vocês como ela foi para mim. E cada um de vocês com certeza, tá? Tem muita coisa boa aí dentro e tem muita coisa também para resgatar e limpar. E para a gente poder vibrar na quinta dimensão, na leveza, a gente precisa honrar pai e mãe, honrar o governador do planeta que é Jesus, honrar a nossa casa, ter gratidão, buscar a gente em todos os lugares para conseguir dormir e hoje entender que a criança interior da gente também precisa ser 100% cuidada e a gente tem o dever de nos proteger e não permitir que ninguém nos machuque. Então, às vezes a gente vai na casa de alguém sem ter nenhuma vontade. Vocês têm que imaginar, se vocês pegassem uma criança lá de 4 e 5 anos, fosse enfiar na casa do outro, se ela não quisesse, como ela ia se sentir. E aí vocês vão entender o porquê de ter tanto cuidado com a criança interior. E aí quando vocês estiverem com todas essas miniaturas de vocês lá, em algum lugar, reunidas, tá? Veio todas as memórias, reúne num lugar, depois enchem de coisas boas, e aí vocês vão acolhendo uma por uma, como se vocês fossem colocando no coração. Vocês vão se sentir inteiros, completos e com muito mais coisas boas aí dentro. Espero que tenha ajudado, tá?
e eu quero que sejam felizes sempre. Que Deus abençoe.